Se eu não sou para mim mesmo, então quem será para mim? E se eu sou apenas para mim mesmo, então quem eu sou? Se não for agora, quando? Palavras de Hillel. Quem foi Hillel e Shammai? O Talmud diz que todo homem seja humilde e paciente como Hillel, e não exaltado como Shammai. Vamos conhecer na aula de hoje a Bet Hillel e a Bet Shammai, escola de Hillel e escola de Shammai. Fique comigo! Jesus foi literal quando falou para você arrancar o olho direito que te faz pecar? Também na aula de hoje nós vamos entender o que realmente a Bíblia fala a respeito do divórcio. Ouviste o que foi dito aos antigos? Para os antigos, o que realmente era adultério? Você vai se surpreender com a resposta desta pergunta. Almas gêmeas. Existe almas gêmeas? Deus realmente tem uma pessoa específica preparada para cada um se casar? Essas e outras curiosidades serão respondidas na aula de hoje. Fique comigo até o final. Eu volto em instantes. A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o evangelista Enéas Alcântara e você está aqui no meu canal, Enéas Alcântara, EBD direto ao ponto. Desta feita, vamos falar da lição de número 5, o casamento é para sempre. Por conta disso, estou apresentando aqui a minha esposa, Daniele, e o meu filho mais velho, primogênito, Flávio José. O mais novo, Henri, já está dormindo, a gente decidiu deixá-lo descansando ali. Esta é a minha família, e a minha família, o meu casamento é para sempre. Família é a célula máter da sociedade. Por conta disso é que eu apresentei aqui a minha família, a todos aí os seguidores do meu canal do YouTube. A você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos das notificações, curta, dê aí o seu like. Estamos indo rumo aos 500 inscritos. Conto com vocês. Gostaria também de deixar aqui o meu pedido para que você deixe nos comentários a cidade e o estado da onde você está nos assistindo, para que possamos assim fazer um prognóstico do alcance do nosso canal aos estados brasileiros, ok? Nos próximos vídeos e nas próximas aulas estaremos aqui apresentando aí os estados e as cidades aonde estamos chegando através deste canal. Então corra lá, deixe aqui nos comentários a cidade e o estado da onde você está falando. Meus irmãos, a lição de hoje é a lição de número 5. O casamento é para sempre. Vamos lá, direto ao ponto. O comentarista escolhe aqui a frase, o casamento é para sempre, e eu gostaria aqui de dar ênfase ao entendimento desta frase, uma vez que os mormons, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, acreditam em um casamento eterno. Casamento aqui colocado no tema da nossa lição não é o casamento eterno que acreditam os mormons, e sim um casamento até que a morte os separe. Eu creio que seja interessante você iniciar a aula deste domingo explicando, exemplificando que o para sempre aqui é até que a morte os separe. Para exemplificar isto, veja o que diz Romanos capítulo 7, versículo 2. Porque a mulher que tem marido está ligada pela lei ao marido enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei do marido. Então, o para sempre do tema dessa lição
é numa visão terrena. Se não perceba, Gênesis capítulo de número 2, versículo 24, a Bíblia diz: por isso o homem deixará seu pai e a sua mãe e se apegará, unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Não está dizendo uma só alma, um só espírito. Logo, para sempre aqui, volto a afirmar, é numa visão terrena. A carne e o sangue, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, diz que não herda os céus. Logo, o casamento é para sempre, até que a morte os separe, e não numa visão de eternidade, como tem tal visão, os mormons. O textuário desta lição traz algo interessante aqui, que vai desmistificar muitas desculpas de alguns casais que não estão vivendo a felicidade que esperavam. Diz assim o textuário, Mateus capítulo 19, versículo 6, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Deus uniu, não separe o homem. E aí alguém vai dizer assim, mas o meu casamento não foi Deus quem uniu, então por isso eu posso me separar, ou por isso que se separou. Entendam aqui que quando a Bíblia está dizendo o que Deus uniu, ele não está dizendo de João e Maria, de Enéas e Daniele, obviamente que não. Ele está dizendo da união, do que ele fez, ou seja, como ele estabelece a família. E a forma de Deus estabelecer a família é: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a tua mulher. Ao casamento estabelecido por Deus é entre um homem e uma mulher. Fora disso, não é princípio bíblico, não é princípio de Deus. Então, o que foi que Deus uniu? O Joãozinho e a Mariazinha? O Enéas e a Daniele? Não. Deus uniu o homem e a mulher. Então, muitos usam essas desculpas, meu casamento não está dando certo, eu vou me separar porque não foi Deus que uniu. Foi sim. Desde o momento em que um homem se uniu à sua mulher, eles estão debaixo do sagrado matrimônio estabelecido por Deus. E o que Deus uniu, não separe o homem. Acho interessante esta explicação para desmistificar esse entendimento de que eu casei fora da igreja, eu não tinha conhecimento, eu não tinha sabedoria, logo não foi Deus quem uniu. Se é um casamento entre um homem e uma mulher, este é o casamento que Deus uniu. E o que Deus uniu, não separe o homem. Daí da onde surge a palavra cônjuge, ou seja, o companheiro ou a companheira. Cônjuge vem do latim com e jugum. Com significando junto e jugum, canga ou jugo. É a forma de se apresentar a união de um homem e uma mulher atrelado, ou seja, juntos, inseparáveis. Esta é a etimologia da palavra cônjuge. O textuário da lição vai falar que a vontade de Deus é que o casamento seja vitalício, ou seja, que dure para a vida toda, até que a morte o separe. Esta é a ideia da vontade de Deus para todo o casamento. A leitura bíblica em classe está no capítulo 5 de Mateus, do versículo 27 ao 32. Vamos relembrar aqui, hoje, nesta aula, estaremos tratando da segunda antítese de Jesus, apresentada aqui no capítulo 5. Lembrando que na aula passada dissemos que a partir do versículo 21 do capítulo 5 de Mateus, no Sermão da Montanha, até o versículo 48, Jesus vai apresentar 6 teses, e que é chamada por Roman das 6 antíteses de Jesus.
A primeira dela, falamos na aula passada, estava em cima do tema não matarás, a respeito do assassinato. A segunda antítese de Jesus estaremos tratando na aula de hoje, a respeito do adultério. A terceira antítese também estaremos tratando na aula de hoje, é a respeito do divórcio. A quarta antítese de Jesus vai tratar do juramento. A quinta antítese da retribuição, olho por olho, dente por dente. E a sexta antítese, amarás o teu próximo como a ti mesmo e aborrecerás o teu inimigo. Vamos falar de relacionamento. Lembrando que todas essas antíteses de Jesus vêm precedida de uma lembrança de Jesus. Ouviste o que foi dito aos antigos? A lição de número 7 encerrará as 6 antíteses de Jesus. Na aula passada, lição 4, apresentamos a primeira. Na aula de hoje, na quinta aula, estaremos apresentando 2 antíteses. A primeira a respeito do adultério e a segunda a respeito do divórcio. Vamos lá então. A introdução da nossa lição vai falar que Jesus evidencia a justiça dos seus discípulos acima das dos escribas e fariseus. E é por isso que ele levanta a tese que entendiam os fariseus e os escribas a respeito do adultério, da lei não adulterarás, e ele vem colocando os seus discípulos com uma ideia de justiça nesse sermão acima, ou kreiton, mais excelente que a dos escribas e fariseus. Essa palavrinha grega kreiton exime exatamente isso, a ideia de algo melhor, algo mais excelente. Primeiro título da lição aqui é a condenação do adultério, e o primeiro subtítulo, definição de adultério. O comentarista traz a palavra grega aqui, moicheo, que exemplifica a ideia de cometer adultério, ou ser um adúltero, ter relação ilícita com a mulher de outro. Olha que interessante. Como era a visão dos escribas e fariseus a respeito da lei que tratava do adultério? Levítico capítulo 20, versículo 10, a Bíblia vai dizer: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. A visão, portanto, dos escribas e fariseus a respeito do adultério só era tido como adultério se ele deitasse, se um homem casado deitasse com outra mulher casada. Se porventura este homem tomasse uma mulher virgem, esta seria chamada ou tida por ele como uma concubina. Isso não era adultério. Geralmente os reis, os maiorais, tinham concubinas para si, e a poligamia à época era aceitável ou tolerada por Deus. Não entraremos aqui no mérito da poligamia, mas só para deixar claro o entendimento dos escribas e fariseus. Se o homem casado tomasse para si e deitasse com uma mulher solteira, esta mulher ia ser tida por ele como concubina, não era adultério. Agora, se o homem casado deitasse com outra mulher casada, esta sim era chamada de adúltera e ele de adúltero. Ambos deveriam morrer. Assim era a interpretação do que era adultério para os escribas e fariseus. Assim diziam os antigos. Agora, se não perceba, quando um homem tomasse para si uma mulher que não fosse casada, não era tido como adultério. Vamos a exemplos bíblicos? 2. O primeiro de adultério, Davi, quando se deita com a mulher de Urias, Betseba.
Betseba era casada, Urias era vivo, estava vivo, e quando Davi tem relacionamento sexual com Betseba, ele está adulterando, ela também está adulterando, cometeram adultério. Todavia, quando Davi se deita com Abigail, a mulher de Nabal, Nabal já havia morrido, já havia falecido, Abigail estava viúva, logo Davi não adulterou quando se deitou com Abigail. Perceba que o rigor da lei, pela visão dos escribas e fariseus, entendiam adultério somente quando um homem casado deitasse com uma outra mulher casada ou a mulher de outro homem. Certo? Esta era a visão ímpar, ou seja, nua e crua, feita da lei para os antigos. Por isto, Jesus advertiu: ouviste o que foi dito aos antigos? Eu vou melhorar. Eu vou colocar algo mais excelente aqui. Mas vamos falar disso mais para frente. Outra visão aqui dos antigos e dos escribas e fariseus a respeito do adultério é que só era adultério se pudesse ser constatado o ato sexual. Os juristas de hoje ainda têm a mesma visão e entendimento. Houve-se uma época, por exemplo, não é mais, que no Brasil adultério era crime. E para se comprovar um adultério era algo quase que impossível. Brincavam e ensinavam os advogados à época que se um casal estivessem para praticar o adultério e estivessem debaixo do cobertor em uma cama, ambos nus, e quando você fosse lá, levantasse o lençol, a coberta, e visse que os dois não estavam no próprio ato, ou seja, que não estavam ligados um ao outro na relação sexual, mesmo assim não poderia se dizer que tinha adultério ali. Só era adultério se pegasse os dois no próprio ato, ou seja, no momento da mais alta intimidade, onde um estivesse unido ao outro. Logo, era quase impossível se comprovar um adultério. A época também era assim. Os antigos só tinham por adultério se os adúlteros fossem pega no ato adulterando. Você deve estar lembrado aí quando os escribas e fariseus levaram aquela mulher adúltera até Jesus. Eles, para não deixar brecha no entendimento da lei, eles dizem: olha, esta mulher foi pega no próprio ato adulterando. João capítulo 8, versículo de número 3. Portanto, essas são as duas definições de adultério para os antigos. Os dois deveriam ser casados e só era adultério se pudessem comprovar realmente que houve ato sexual entre ambos. Vamos lá. Quando Jesus vem trazer o melhoramento desta lei, desses argumentos contra o adultério, o comentarista coloca aqui que o que Jesus colimava, ou seja, o que Jesus queria mirar com isto, é a preservação do casamento, da fidelidade conjugal e a preservação da família. O mandamento não adulterarás era para manter a família como a célula máter de uma sociedade, ou seja, a célula mãe, a célula mais importante de uma sociedade é a família. É por isso que a família sofre ataques e mais ataques do mundo atual, porque ela é a que gera, a que dá vida a uma sociedade. E estão querendo tirar de nós esta vida. Porém, a Igreja de Cristo na Terra está aqui para valorizar, colimar, mirar para que esta família seja preservada, que esta família seja mantida no mais alto grau de importância dada por Jesus. Segundo o subtítulo da lição, a posição de Jesus
quanto ao adultério, ele vem, vou usar aqui novamente a palavrinha grega kreiton, ele vem melhorar, ele vem colocar algo mais excelente aqui na sua posição a respeito do adultério. E Jesus então vai dizer que o adultério, ele é gerado no coração. Percebam o que disse Jacob Neusner, rabino-chefe de Roma, quando foi debater com o então cardeal de Roma, Joseph Ratzinger, que veio depois a ser o Papa Bento XVI. Inclusive, o Papa Bento XVI colocou esse debate entre ele e Jacob Neusner no seu livro Jesus de Nazaré. E nesse debate, Jacob, ele diz que ele não podia receber Jesus como sendo Deus e nem os seus ensinamentos do Sermão da Montanha, visto que no sermão Jesus se fez legislador, ele se fez juiz. E para Jacob, só quem podia julgar era Deus. Desta forma, ele não conseguiu receber Jesus como Deus. Jacob estava correto. Realmente, Jesus se coloca como juiz ali em Mateus capítulo 5 e nos seus versos que se seguem até o capítulo 7, quando ele julga dizendo: os antigos disseram assim, eu porém vos digo. Ele melhora a lei, ele se apresenta realmente como um legislador, passando aqui a sua posição, que é tema aqui desse segundo subtítulo. Terceiro subtítulo da lição é os males do adultério. É bem fácil de perceber ou imaginar as avarias em um relacionamento que o adultério vem a causar. Uma vez que as feridas emocionais e principalmente espirituais são abertas aqui e difíceis de serem fechadas, daí o cuidado para que a moral, o social seja preservado de uma família. O comentarista coloca aqui que as consequências são devastadoras e deve-se entender que, além de ser pecado, o adultério ele fere a santidade de Deus, uma vez que temos a mente de Cristo, e se essa mente ficar perturbada por pensamentos e pecados sexuais, ela vem ferir a santidade de Deus e logo entristecê-lo. Segundo título da lição é o que rege o coração, regerá o corpo. Perceba aqui que ele vai usar a palavra coração. No primeiro subtítulo, o que procede do coração. Mais uma vez aqui, coração. Por quê? Os antigos entendiam que o coração ele era a base ou a sede da alma, a sede de todas as emoções, sentimentos vinham do coração. Entendemos aqui hoje que essa sede está na mente, no pensamento humano, mas entendiam os antigos que provinha do coração, a sede da alma, a sede dos sentimentos. E Jesus vai apresentar que o adultério não é somente o ato sexual, mas quando sai do pensamento, da sede da alma, e aqui ele usa coração, vai trazer o próprio pecado já internamente no homem, como sendo a porta aberta para o adultério. Então o pecado passa a ser não somente o ato sexual, mas os pensamentos impuros, as vezes em que as visitas às redes sociais, aos filmes pornográficos, tudo isto é formado na mente e no coração, na sede da alma, e isto tem tirado muitos homens de Deus da presença do Senhor, por conta que a sede da sua alma está impura, por conta de todos os pensamentos que este mal da indústria pornográfica vem trazer a todos os seres humanos na terra. Vigiemos
Cuidemos disso para que você não venha a ser inflamado com este pecado que pode partir da sede da tua alma. O segundo subtítulo aqui, o comentarista vai colocar um pensamento humano ou um provérbio aqui, e ele é: o homem é o que pensa. Este provérbio exime claramente a ideia de que o que estiver na mente do homem é aquilo que ele é. O que ele pensa, ele é. Então, cuidado para que pensamentos impuros não venham fazer de você aquilo que você não queria ser ou aquilo que você não queria fazer. Cuidemos disso, uma vez que o próprio Salomão escreve aos Provérbios dizendo: a boca fala o que o coração está cheio, demonstrando com o coração aqui mais uma vez como a sede das emoções e dos sentimentos. Logo, as suas atitudes também será regida pelo seu coração. Se você não vigiar, você estará pecando já somente no pensar. A tese de Jesus aqui a respeito do adultério é esta: ouviste o que foi dito aos antigos? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher e a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Perceba que Jesus aqui não vai dizer qualquer que olhar para uma mulher casada. Ele não limita aqui esta mulher a uma mulher casada, mas ele diz: qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela, não importando se essa mulher é solteira ou casada. Veja que Jesus coloca mais uma vez a justiça dos seus discípulos acima, ou a justiça do reino de Deus acima da justiça dos escribas e fariseus. Terceiro subtítulo: sujeitando o corpo ao Espírito Santo. Professor, a minha mente está impura, eu estou em pecado, eu não consigo me libertar do vício da pornografia. O que eu devo fazer para sujeitar o meu corpo ao Espírito Santo? O comentarista aqui vai deixar claro que uma das táticas para dominar o corpo é viver na dependência do Espírito Santo. Depender é além de precisar. Precisar denota aquela ideia de que eu preciso somente quando estou passando por apuros, que eu só quero quando eu estou em dificuldade. Já depender é para a vida toda, é na sua vida diária. Eu costumo sempre dizer: eu não preciso de Deus, eu não preciso do Espírito Santo. Mais do que isso, eu dependo dele, eu dependo de Deus, eu dependo do Espírito Santo. Porque existem muitas pessoas que só precisam de Deus quando estão ruins, que só precisam de Deus quando estão passando por dificuldades, precisando de uma libertação. Agora, quando você vive na dependência, todos os momentos da sua vida, você tem o Espírito Santo, você tem Deus ali ao teu lado. Então, busque Deus para mais perto de você. Comece a se libertar daquilo que te causa mal para que você possa ser um servo de Deus. Vamos falar aqui mais a respeito disso. Um servo de Deus liberto. É isso que Deus quer para a vida de você, professor, e também dos alunos da sua classe. Se não percebam, na leitura bíblica em classe, capítulo 5 de Mateus, versículo 29, na parte A, ele vai dizer, Jesus pregando no sermão da montanha: se o teu olho direito, se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. Se a tua mão, é melhor entrar no céu, faltando um de seus membros, do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Perceba aqui que Jesus, obviamente, não está incentivando a automutilação. Toda vez que um texto na Bíblia ele é forte demais, incisivo demais, ele deve de ser entendido de forma figurada. E aqui,
obviamente, é um exemplo disso. Jesus está metaforicamente falando, até porque, como bem colocou o comentarista Osiel Gomes, não adianta arrancar um membro do corpo se o pecado já estiver lá na sede das emoções, no coração ou na mente. Terceiro título da lição vai tratar do tema a indissolubilidade do casamento. Indissolubilidade é algo que não pode se dissolver ou se desmanchar. Logo, o casamento é até que a morte os separe. Volto aqui mais uma vez a afirmar esta ideia de casamento até que a morte os separe. Logo, o que Deus uniu. E o que foi que Deus uniu? Joãozinho e Mariazinha, Enéas e Daniele? Não. Reforço aqui, o que Deus uniu foi o casamento entre um homem e uma mulher. Haja visto? Vamos lá. O que é casamento para Deus? Quem sabe seria interessante você abrir essa pergunta aos alunos da sua classe. O que é casamento para Deus? Uma vez que não se existiam cartórios à época e não tinham ali a certidão, o que era então um casamento para Deus? Vamos ver isso na Bíblia. Casamento para Deus é quando um homem se unia à sua mulher. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe e unir-se-á à tua mulher. Unir aqui no original exprime a ideia de manter relação sexual. Por vezes você vai ver na Bíblia, encontrar na Bíblia a expressão, e uniu a sua esposa, ou seja, manteve relação sexual. Essa união é o momento em que os dois tornam uma só carne. Logo, toda relação sexual para Deus era vista como um casamento, uma aliança de sangue. Existem pessoas que precisam desfazer, as alianças de sangue que se fez aí antes do casamento para que ele possa ser mais livre e mais feliz. E aí sim honrar o casamento da aliança que fez com a própria mulher que com ele está, ou com o próprio homem com quem ela está. O segundo subtítulo aqui é o que fazer para que o casamento seja para sempre. Para sempre, até que a morte os separe. O que fazer? O comentarista vai colocar que um casamento que estiver pautado em cima do respeito, amizade, bom tratamento, carinho, dignidade, entre outras coisas, este casamento vai durar para sempre. Outra coisa que é importante no casamento é a união sexual. O coabitar apresentado pelo escritor aos Hebreus é digno de honra no matrimônio, no casamento, uma vez que o casal precisa da união sexual, visto que o poder do seu corpo, o domínio do seu corpo está sobre ela e o dela sobre ele. Então, obviamente que, por exemplo, nos estudos de casais que eu ministro, inclusive estaremos dia 11 de junho lá na cidade de Campina Grande do Sul, campo de Capivari, pastor Sebastião, dando uma palestra para casais. Quando falamos de sexo, algo que é tão esperado pelos casais em um encontro de casais, eu logo digo: quantos anos de casados vocês têm? A ideia de um encontro de casal, de uma palestra, não é ensinar os casais a fazer sexo. Haja visto que já estão fazendo isso há anos, porque agora viria alguém o ensinar. Eu, pela misericórdia de Deus, já tenho 15 anos de casado. Estou por completar 16 anos de casado com a irmã Daniele. Isso é um privilégio dado por Deus a nós. E como ter um casamento para sempre? Além de pautar nisto que o comentarista coloca, eu preciso também entender que o meu comportamento vai trazer essa durabilidade para este casamento. Então, eu preciso moldá-lo, melhorá-lo dia após dia. E aí, obviamente, você vai desmistificar aqui a ideia de alma gêmea. Coloquei lá na chamada. Existe alma gêmeas?
Será se Deus escolheu uma pessoa específica para cada homem, uma pessoa específica para cada mulher? Essa teoria é muito bem desmentida ou desmascarada. Já visto que ela vem do Espiritismo, e se eu defendê-la, eu estaria dizendo que Deus erra, uma vez que ele preparou uma pessoa específica para outro, mas há chances, há oportunidades dessas almas não se ajuntarem. Logo, se Deus criou alguém específico para outro, por que esse alguém não vai se unir a ela? Então, a ideia de alma gêmea é uma ideia espírita frustrada, que não tem base. Não existe almas gêmeas. Deus não escolhe pessoas específicas para cada um. Ele te deu o livre-arbítrio e a escolha está com você. Eu costumo dizer que esta é uma das mais importantes escolhas de um ser humano, o momento do casamento. Eu escolhi bem, por isso sou um homem muito feliz. Tenho uma família linda, abençoada, porque Deus me deu a graça de saber bem escolher nesta decisão que tomei. E isto há quase 16 anos atrás. Percebam que esse terceiro título dessa lição vai falar da terceira antítese de Jesus. A primeira, falamos na aula da lição de número 5, de domingo passado, não matarás. A segunda, no início dessa aula, não adulterarás. E a terceira vai primar sobre o divórcio. É isso que estamos falando nesse terceiro subtítulo aqui, a terceira antítese de Jesus. Falar de divórcio, o comentarista coloca, é bastante doloroso por se tratar da destruição de um casamento. Jesus deixou bem claro no Sermão da Montanha que não era um mandamento de Moisés o divórcio, mas sim uma concessão por conta da fraqueza e do pecado dos homens. Na seriedade e dureza de Jesus, aumentando o nível de entendimento, tanto quanto o adultério quanto do divórcio, Jesus vai dizer a respeito do divórcio no versículo 32, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa da prostituição, vem aqui uma permissão, né? Não uma ordem, não um mandamento, mas uma permissão, faz que ela comete adultério. No versículo 31 diz, qualquer que deixar a sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Irmãos, entenda aqui, dar uma carta de desquite a uma mulher à época era algo quase que impossível. Não existiam-se cartórios. Ter a abertura de encontrar um escriba, muitas das vezes ter que pagá-lo, usar o material para escrever, era algo quase que impossível, muito difícil de se conseguir à época. Por isto que Jesus dá essa ordem do melhoramento da lei a respeito do divórcio. Vamos conhecer aqui a ideia da Beth Shammai e da Beth Hillel, a escola de Shammai e a escola de Hillel. Shammai e Hillel eram dois escribas fariseus que morreram pouco antes de Jesus. E os fariseus e escribas da época de Jesus eram divididos entre essas duas escolas. A primeira, a de Shammai, era uma escola mais rígida. Shammai era um homem rude, era um homem duro nas suas posições e cumpria-se a lei no vigor ou no rigor que Moisés a apresentou. Já Hillel era uma escola mais liberal. Hillel era mais de abraçar, de analisar casos e casos específicos. Conta-se a história no Talmud que Shammai expulsa um homem de sua presença na dureza dos seus ensinamentos. Hillel vê e pega aquele homem e ganha para sua escola porque era um homem mais liberal, mais de abraçar.
Porém, essa liberdade de Hillel dava o entendimento que o homem poderia se separar de uma mulher por qualquer motivo. Errou no sal, na comida, poderia, pela escola, né, Beth Hillel, dar carta de desquite a esta mulher. Esse era o entendimento das escolas farisaicas, né, da época de Jesus. Jesus veio e combateu tanto uma como a outra, mostrando a seriedade, ou melhor, a espiritualidade da lei de Moisés, que agora não é mais uma lei escrita, mas uma lei carregada de graça, a graça de Cristo que se manifestou a todos os homens, trazendo salvação. Logo, teólogos se deveriam dedicar mais do seu tempo e de seus estudos para defender o casamento como a célula máter da sociedade, do que pensar na possibilidade do divórcio. Conclusão da nossa lição: vem problemas no casamento? Sim, vem. Vem momentos difíceis? Sim, vem. Todavia, o casal deve agir debaixo do Espírito Santo para resolver os problemas e continuar tendo uma vida feliz. Precisamos compreender que casamento é para sempre aqui, até que a morte os separe. Meus irmãos, que Deus abençoe. Esta foi a aula de hoje, carregada de curiosidades e conhecimento. Se você gostou, deixe o seu like. Como eu pedi no início, comente aqui a cidade e o estado da onde você está assistindo esta aula. Deixe o seu like, ative o sininho das notificações, compartilhe este vídeo com a sua igreja e vamos abençoar mais famílias, mais casais e mais igrejas. Que Deus te abençoe!